Olá, no ar para você mais um Pode Colar. Pode colar com a gente que o seu podcast esportivo está começando com as principais novidades do mundo do esporte. E eu já começo agradecendo a Unirp, o Centro Universitário de Rio Preto, a nossa grande parceira, a nossa patrocinadora que está conosco. Então, para você não perder tempo, começar um 2023 diferente, faça Unirp. Matrículas com até 70% de desconto. Então, a opção não só aqui nos cursos de comunicação social, jornalismo, publicidade, você tem inúmeras outras opções para começar 2023 fazendo o melhor curso de graduação. E além da Unirp, você também pode nos acompanhar através do Facebook de Djalma Cola, também do Instagram de Djalma Cola, e corre lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, o Pode Colar Podcast. Se inscreve. Os episódios anteriores estão lá, como esse também ficará disponível a partir dos próximos dias para você poder acompanhar entrevistas com personalidades do esporte aqui de Rio Preto e também região. E como eu falo, o Pode Colar é um projeto que ele traz a história de sonhos que se tornaram realidade, tanto de atletas, ex-atletas, dirigentes, personalidades do esporte, pessoas que fazem com que grandes modalidades tenham evidência, não só aqui em Rio Preto, região, mas também aí a nível nacional e até internacional. Então, portanto, se inscreva no nosso canal aí, o Pode Colar Podcast, o seu podcast esportivo. E o nosso convidado de hoje vai falar a respeito de futsal. A bola pesada, como muitos assim a chamam. Está com a gente aqui o Júlio Martins, ele que é um eterno dirigente, um apaixonado aqui do mundo do futebol de salão. Vai contar muito a respeito da trajetória vitoriosa, não só dele, mas também da família. Julinho, assim o chamo, né? Como a gente já participou aí de inúmeros programas juntos. Um abraço para você, obrigado pela presença. Fiquei muito feliz também em trazê-lo aqui, já que eu considero uma das maiores personalidades aí do esporte aqui rio-pretense. Pô, Djalma, obrigado. Eu tenho muita gratidão por você. Lá no passado você fez muitos programas bacanas, nos incentivou o tempo todo e tá aqui do seu lado, é um momento de muita alegria. E como eu estava falando ali nos bastidores, né? Em 2015 eu resolvo parar com o futsal na cidade e não dar mais entrevista, não queria mais saber de nada, né? E hoje, quando você me convida, eu estou aqui pela sua pessoa. Você é um cara que eu tenho profunda gratidão e quero aqui deixar aqui meu agradecimento por esse convite. Eu que agradeço muito. Agora, Julinho, como aqui os outros convidados também começam falando justamente a respeito desse início, né? Eu sei que o futebol de salão já está aí em família para você, mas conta um pouco aí do início, como é que foi começar realmente aí a gostar do futebol de salão, a se encaminhar dentro desse esporte. Tem algumas coisas na vida, Djalma, que a gente não tem muita explicação, né? Eu acho que era um dom, eu acho que era a minha missão aqui na Terra, né? De poder estar fazendo o que eu gosto para crianças, para adolescentes. E num certo momento, através do nosso eterno Alcides Zanirato, ele me convidou para cuidar das equipes adultas aqui da cidade. E com isso eu consegui também com os meninos aprender muita coisa e trazer muitos títulos para a cidade, né? A gente conseguiu fazer um futsal de alto nível aqui em Rio Preto e é uma pena que hoje não existe mais, né? Não só o futebol de salão, outras modalidades que sempre foram muito competitivas e representaram bem a cidade. Infelizmente, atualmente a gente não vê isso aqui em Rio Preto. Agora, Julinho, o trabalho é completo, porque literalmente de mamando a caducando, né? Porque tem a categoria mamadeira, até a categoria adulto, sênior. Como que é o esporte, futebol de salão? Como é que foi para você trabalhar? Não sei se você trabalhou em todas as categorias, mas dá o significado de tudo isso aí pra gente. Ô, Djalma, a minha oportunidade de ser treinador de equipes de futsal foi no ano de 2000 com o Pajé Martins. Ele doido, né? Me convidou para que fosse o treinador de uma equipe chamada Fraldinha, Sub-9. E no primeiro ano nosso, disputando uma competição estadual, eu consegui levar essa equipe a um vice-campeonato invicto na federação. Aí dali para frente eu falei, tem alguma coisa que eu posso fazer a mais pelo futsal. E eu vou tentar. E aí treinei todas as categorias, todas as idades e graças a Deus muito bem sucedido em todas elas.
Ô, Julinho, você tem noção da quantidade de pessoas que você ajudou também no esporte, ou deu oportunidade, né? Podemos até usar esse termo, para colocar esse pessoal em evidência, praticando, eu não digo só jogando em alto rendimento, mas também dando oportunidade para essa pessoa aí estar no meio aí do esporte. Olha, eu poderia citar vários nomes, né? Que hoje no futebol de campo, por exemplo, uma referência para mim é o Matheus Nanese, que é treinador de sub-20 do Mirassol hoje, está fazendo um excelente trabalho lá, trabalhou muito tempo comigo e é um menino que eu tenho uma gratidão e um profundo carinho. Outros professores aí espalhados na cidade, professor Ademir, professor Juninho Cabeça, né? Vários outros espalhados e fazendo esporte na cidade. E no meio teve alguns traíra também, né, Djalma? E aí você já viu, eu vou parar de falar nome aqui, senão daqui a pouco eu começo a entregar os traíra aí, esses aí eu prefiro nem lembrar. Ô, Julinho, o esporte, acho que como todo setor, todo departamento, tem o lado bom e o lado ruim também, né? Infelizmente, né? Hoje eu posso falar, né, Djalma? Porque teve um momento que eu respeitava muito uma série de coisas na cidade, né? Eu respeitava aí hierarquia, respeitava clube, respeitava secretaria, mas hoje eu não tenho mais nada disso. Então, teve muita gente traíra, muita gente ruim no meio do esporte, né? E que acabou com o futsal na cidade, né? É uma pena, porque nós fizemos um trabalho na cidade com crianças, nós tínhamos várias escolinhas com crianças, uma equipe adulta servindo de espelho para essas crianças. E as crianças doidas para um dia estar jogando naquela equipe adulta que enfrentava o Corinthians, o São Paulo, o time do Falcão. E de repente aí vem aqueles iluminados, né? Vem aqueles que acham que sabem mais do que você e faz uma situação e aí ponto final, né? E hoje não tem mais nada na cidade, né? Que pena, né? Gostaria de estar na arquibancada, gostaria de estar assistindo bons jogos de futsal aqui, mas não tem mais nada. Ô, Julinho, a gente sabe que foi um trabalho de formiguinha. Eu me lembro bem quando a gente ia lá no Automóvel Clube, narrava o jogo das categorias menores. Vocês iam também no programa para poder mostrar inúmeros atletas que você também levava, buscava. Enfim, o futebol de salão ele começou de uma maneira e com você, com outras pessoas ligadas aí à sua família, pessoas também da sua confiança, ele foi crescendo e teve o seu auge. O que você recorda em relação a esse período e qual foi o momento que você disse, poxa, Djalma, se tem algo que eu tenho que me lembrar que foi o ponto mais alto desse trabalho foi nesse período. O que você destaca desses momentos? Djalma, como eu te falei, foram vários títulos, né? Desde o ano de 2000 com as crianças. Eu assumo em 2005 a equipe adulto da cidade e com apenas 5 anos, né? Em 2010 a gente se torna campeão da Série Prata estadual, como se fosse uma segunda divisão e vamos para a Série Ouro. 2011, Djalma, aquele grande jogo, Falcão no centro de eventos, 8.000 pessoas lá dentro, gente ficando para fora. Eu da faculdade para ela fazer entrevista. Cara, aquele jogo passando na ESPN pro Brasil todo, aquele jogo era de arrepiar. E mais, eu com vários jogadores da cidade, nós demos um calor no time do Santos. O Santos com 6, 7 jogadores de seleção brasileira, Fernando Ferretti de treinador. E a gente dando bastante trabalho. Até hoje eu encontro muita gente na rua que vem falar sobre esse jogo. Na sequência, Djalma, a gente foi crescendo, aprendendo um pouquinho mais. Em 2014 a gente chega na final da Liga Paulista, contra Barueri. E o campeão dava uma vaga para disputar a Taça Brasil, que era naquele momento era o nosso objetivo, né? Nós perdemos a final, na sequência Barueri abre mão da vaga. Então a vaga cairia no colo de Rio Preto para disputar uma Taça Brasil, que é uma das maiores competições que nós temos no país. Aí teve uns iluminados, né, dentro da Secretaria de Esporte, que com esse nosso crescimento cortaram nossa verba em 80%. Ou seja, nós tínhamos atletas ganhando o auxílio atleta e disputando para Rio Preto competições de alto nível. E como nós também tínhamos pessoas que recebiam o mesmo auxílio atleta e não faziam nada pela cidade. Cortaram 80% e nós precisamos parar com esse grande sonho nosso, parar com esse nosso grande projeto, que era ter essa equipe de alto nível na cidade, disputando as competições. Infelizmente, ali foi o ponto final. Eu vejo você até muito triste falando disso, porque é a realização de um sonho, é basicamente um projeto que teve que ser interrompido. Naquele período, o pessoal da secretaria alegou o quê para terminar o projeto? Assim, todas as modalidades, eles tiveram que reduzir esses custos. O que foi falado para vocês?
Na verdade, Djalma, eu sou uma pessoa assim que eu sempre falei muito o que eu penso, né? E lá dentro da secretaria, na época, muitas pessoas não aceitam isso. Eles gostam do falso, da mentirinha, do tapinha nas costas, e isso nunca foi comigo. Aliás, posso fazer igual o Zeca Pagodinho? Tomar uma... Claro, opa! Né? O Zeca Pagodinho... Nossa, isso aqui tá boa, viu, A Djalma? aguinha aqui. A aguinha é boa. O Zeca Pagodinho pode? Por que eu não posso, né? Então, eu só fiz isso para dar uma raciocinada, tá? E aí, teve umas pessoas lá que resolveram parar com o projeto, que resolveram, de uma certa maneira, diminuindo, fazendo com que eu saísse, né? Porque eu já não era mais bem-vindo, né? Ali tinha uns iluminados que achavam que com aquela verba podia fazer um grande time, podia fazer aquilo que a gente fazia com tanto amor, né? Como você disse, minha família sempre esteve dentro da quadra, meus filhos enxugando quadra, meu pai. Meu pai foi um cara que adorava estar dentro da quadra, ele fazia qualquer coisa que você pedia para ele, né? E muitos alunos nos acompanhando, mas essas pessoas acharam que com essa pequena verba, ou grande verba, dava para fazer muito mais do que eu fazia. Assumiram e acabaram. Também, tinha muita política envolvida, Julinho? Djalma, eu posso falar, né? O grande culpado desse é o vereador Júnior Rael, né? Esse cara, quando entra no esporte, ele, infelizmente, a visão dele, ou ele acreditou em pessoas que não devia. Esse cara, na minha opinião, é uma pessoa que, através de uns outros, né? Esse cara é o que acabou com todos os esportes na cidade, né? Aos poucos, eles foram minando todas as categorias. Hoje não tem. Cadê o basquete? Cadê o vôlei? Cadê o futebol? Cadê o futsal? Não tem mais nada, não tem... Então, se tiver que elencar algumas pessoas, para mim esse é o que começou a acabar com tudo. E até porque a gente está falando de futebol de salão, mas já tivemos aqui a Doroteia, que também você vê a dificuldade dela, que ela teve que reiniciar praticamente tudo do zero. E outras modalidades que você citou bem, a época do seu Marino com o basquete também chegou a estar numa evidência muito maior. Rapaz, então, essas modalidades sofreram muito. O meu menino ia filmar os jogos lá do seu Marino, que coisa mais linda, eu acompanhava, eu vi o seu Marino, meu olho enchia de lágrimas, porque eu vi um guerreiro, né, representando a cidade, fazendo um trabalho maravilhoso. E sempre tinha, a Doroteia disputou, acho que chegou a disputar Libertadores, foi campeão brasileira. Cara, e aí de repente você olha para eles hoje, eles estão tendo que remar, meu Deus do céu, é que assim, a Doroteia, o Chicão, eles não são muito de ficar falando, mais doidas que do pedaço sou eu mesmo, né? Que ela, quando estava nessa mesma cadeira que você, ela disse, a gente tá cansado, mas como é um projeto de família e a gente sempre trabalhou com isso, então eu tô aí tentando sobreviver, mas ela vê as dificuldades todas aí, tá disputando o Campeonato Paulista, terminou a participação aí há poucos dias, mas tá sofrendo muito para ter jogadoras novamente, porque justamente a verba é uma verba muito pequena, né? E assim, até para falar da secretaria, agora, quando o Fábio Marcondes assume a secretaria, acho que na primeira semana ele me convidou, tive uma reunião com ele me convidou para retornar. Eu, em família, discutimos, né, a situação e achamos melhor não. E agradeci muito o Fábio Marcondes por ter lembrado, por ter novamente acreditado em mim para poder refazer o futsal, reacender um esporte na cidade, mas eu achei melhor que não e agradeço ele, mas para mim foi o ponto final, tudo isso que aconteceu comigo na cidade. Você falou do Matheus Nanete, ele mandou um abraço para você aqui, ó. Tá dizendo que teve o privilégio de trabalhar com você, aprender muito, você é um excelente profissional e também como pessoa nem se fala, só tem a agradecer. O Matheus, como você já frisou, tá fazendo sucesso lá no Mirassol, sempre eu vejo ele por lá. Eu desejo para esse menino tudo de bom na vida, porque o que esse cara é profissional, o que esse cara é correto, o que esse cara é trabalhador, ele merece, assim, tá no Mirassol, que hoje é uma grande equipe, hoje é um grande lugar para se trabalhar, mas ele merece tudo de bom, porque realmente no meio do esporte, um dos que eu conheci, muito correto. Ô, Julinho, voltar um pouquinho mais no tempo. Agora acredito que você mais como torcedor ou como eu de ouvir falar. O outro período, digamos, áureo aqui do futebol de salão na cidade, com o Franco Sertanejo, que também representava aqui, Iguapiaçu e outros clubes até da cidade. O que você tem a dizer, recordar dessa modalidade, o quanto ela também já significou para Rio Preto, nesse passado aí? Os jogos do Franco Sertanejo eu tive o prazer de começar jogando no Franco Sertanejo. Foi um dos primeiros a serem, pelo seu Etelvino, né? Quando ele começou a montar a equipe, eu
fui convidado e participei do Franco Sertanejo durante um ano. Depois veio aquele processo de crescimento, né? Eu precisava trabalhar, eles trouxeram outros atletas de nível e fizeram um trabalho em Rio Preto que para nós é referência, né? E eu tenho a alegria de final de semana encontrar sempre o Coruja, que era o goleiro da época, o Glaucio, de vez em quando ele vem, eu faço um campeonato lá no Objetivo, Djalma, para crianças, e eu trago eles para apitar. Ah, legal. Cara, eles me agradecem de uma tal maneira, porque é gratidão, sabe? Colocar o cara de novo na quadra, colocar o Glaucio na quadra para apitar um jogo de criança, um cara que foi seleção brasileira de futsal, gente, o cara viajou o mundo com futsal. Qualquer cidade que você vai do estado, aí do país, todo mundo lembra do Glaucio. E você coloca ele para apitar um jogo de futsal de criança ali no Objetivo, enche o olho dele de lágrimas, ele me agradece, fala, Júlio, muito obrigado. O Coruja, ele fala, eu faço qualquer coisa para estar aqui no sábado apitando o seu jogo. Então são os meninos que fizeram um grande trabalho na época do futsal, do Franco Sertanejo, e que às vezes na cidade nem são lembrados, né? Eu levo eles lá, eles apitam, a gente se diverte bastante. O intuito aqui desse projeto, como eu te falei no início, é justamente mostrar a vocês, né? Que para mim são espelhos, cada um na sua modalidade, como eu te falei da Doroteia, o Jatobá, vai vir muitos outros ainda. E eu digamos que foram anos dourados também desse momento esportivo na cidade, que foi início dos anos 2000, né? Até a metade da década passada. Eu acredito que o Alcides Zanerato, que fez um belo trabalho dentro da secretaria, né? Eu sou muito grato ao Alcides, porque em 2005 ele acredita em mim, né? Ele viu eu trabalhando nas categorias de base, ele falou, não, você vai cuidar da equipe adulta. E aí vieram 10 títulos de jogos regionais, título de jogos abertos, Trevetem, 3 vezes campeão. Aí vieram várias situações muito bacanas, não só com o futsal, mas com todas as outras modalidades. Você ia nos jogos regionais, Rio Preto, cara, era time grande. Jogos abertos, time grande. Ficava ali em quinto, sexto colocado, brigando com potências. E depois veio o Marinho, que também fez um excelente trabalho. E aí, na sequência, como eu disse, sempre tem um iluminado, né? Sempre tem aquele que acha que sabe tudo, né? Em volta dele um monte de puxa-saco, né? E acontece o que aconteceu. Fim. Ô Julinho, e o tamanho da tua... Não sei se foi surpresa, indignação, no momento que praticamente você teve que anunciar o fim desse projeto? Eu tinha na minha volta sempre muitos pais, muitos patrocinadores. Para você ter uma ideia, um dos meus patrocinadores era o Guaraná Antártica, através da Conebel, né? E também o pessoal da Ciamar. Eu fiz um ofício para eles dizendo que eu estava saindo, né? E que se qualquer outra pessoa os procurasse, não era da minha... Eu tenho até hoje, sabe, as palavras desse pessoal aí através de e-mail, algumas mensagens desse pessoal, o Otávio da Opticentro. Nossa, eu lembro do Otávio. Eu encontro o Otávio, ele me agradece muito. O que nós fizemos para a marca dele? Então... Edilson, a gente brincava. Edilson. Eu tive que comunicar primeiro essas pessoas, né? Essas pessoas que estavam do meu lado o tempo todo. E todos eles, 100%, disseram que eu tinha que realmente parar, porque não dava mais, né? Na época... A própria política da cidade, essas coisas, assim, essa mesquinharia que tem no meio, né? Ela era, para quem é sério, doía demais. Então eu achei melhor, junto com essas pessoas, me afastar. Mas assim, vamos falar de coisa boa, né? Vamos. Tem um recadinho para você aqui, ó. O Bruno Rodrigues, o Aranha. Tá te mandando um abraço, falando assim, sempre mestre Júlio Martins, foi um divisor de águas e fez história também em Gavião Peixoto. Orgulho de conhecer a família Martins e com todo carinho de tornar um grande amigo de vocês. Abraços aqui do Xandão Aranha. Então, esse trabalha na política lá de Gavião Peixoto, mas esse é o político bom. Ele me convidou para ser treinador da equipe de Gavião Peixoto, já uma cidade de 5 mil habitantes, não sei se tem mais hoje, talvez tenha 5.500, né? Aí, Bruno, estiver assistindo de novo, manda aí a mensagem. E aí, para disputar a IPTV da região lá de São Carlos, que é muito forte. Aí eu montei uma equipe e fomos para lá e fomos vice-campeão da Taça IPTV. E eu fiz grandes amigos na cidade, voltei depois na sequência, mais 2 ou 3 anos seguidos, e até hoje eu recebo a visita deles e também os visito. E toda vez que a gente se encontra é muito bom lembrar só de coisas boas. Lá também tem política. Não sei se é porque é uma cidade pequena, mas lá eu sempre fui muito bem tratado
E faltou muito pouquinho para eu ter ido para lá, viu, Djalma? É quantos Faltou, acho quilômetros? que daqui lá vai dar uns 160, mais ou menos. Quem sabe eu vou assistir o Jogo do Brasil lá amanhã. Aí me espera lá, Xandão. Ah, certo. Lembrando também que você pode nos acompanhar aqui, tá? Com o Instagram do Pode Colar. Pessoal ligadinho também acompanhando. Já mandou um abraço antecipado aqui, viu, Julinho? Tá a Vanusa aqui, nossa social media. O Ronaldo Atilano e o Cristiano, que você também reencontrou depois de bastante tempo. Grande Né? amigo Cristiano, tenho uma profunda admiração. Viajava com vocês também, fazer os jogos, né? Aí tem história para contar, mas aí eu não posso falar não, senão acho que ele apanha. Ô Julinho, uma outra coisa importante em relação a isso desses garotos que você acabou lançando, porque eu me lembro da época do Automóvel Clube, tinha as categorias menores e os pais iam com vocês. Como é que era esse ambiente familiar de vocês viajarem, os pais também acompanhar, ou o menino ir com vocês, no caso a confiança que a família tinha de deixar esse garoto menor de idade nas viagens. Relembra um pouco também desse fato aí que eu tenho certeza que foi muito marcante para você. Djalma, disputar o campeonato na federação com criança era algo assim que era inexplicável, né? As crianças não dormiam, a ansiedade era muito grande, viajar com essas pessoas era um clima maravilhoso. Eu acho que o trabalho que nós fizemos de amizade, de família, dentro do Automóvel Clube, disputando essas competições, fez muitos deles se tornarem amigos até hoje. Porque eu vejo muitos grupinhos desses atletas, que hoje são homens, né? Se encontrar de final de ano, fazer festa, lembrar das viagens, né? Nós enfrentávamos as grandes equipes de São Paulo, time do interior. Para não, às vezes, pousar em São Paulo, que era muito caro para nós, né? Então, nós resolvimos sair daqui meia-noite para chegar às 8 horas da manhã em São Paulo. O Cris, às vezes, foi conosco e já tomava um café e ia para o jogo. E os meninos iam dormindo dentro de um ônibus apertado, que a gente não podia pegar um ônibus leito, tinha que ser um ônibus meio que, né, que cabia no bolso. E chegava lá, enfrentava as grandes equipes, conquistamos o título. Cara, foi um momento maravilhoso da minha vida. Participar com esses meninos, eu tenho certeza que todos eles têm muitas boas lembranças até hoje, né? E poder ter participado disso é de muita luz para minha vida. Bom, e atualmente você está me dizendo agora está trabalhando numa escola aqui em Rio Preto, pode também fazer a propaganda e falar do trabalho que você tem feito. Sim, o esporte me deu uma grande amizade com a diretora do Colégio Objetivo, que é a Viviane, né? E já fazem 20 anos que eu estou lá no Colégio Objetivo. Era um dos nossos patrocinadores. E quando acaba tudo, né, na época do esporte, ela fez questão de nos manter lá dentro. Tem uma escolinha dentro do Colégio Objetivo para aqueles meninos que não disputam competição. A única competição é uma competição interna que nós fazemos lá. São os meninos que talvez não vão ter chance de jogar um campeonato da liga, um estadual. Então a gente valoriza, a gente faz uma inclusão com todos esses meninos, né? O que chuta torto, o que está aprendendo, o que falta um pouquinho de coordenação. É um campeonato que nós fazemos lá, junto com a diretora, para que todos joguem ao mesmo tempo. Então tem algumas regras muito bacanas lá que a gente tenta dar sequência. Tá eu, professor Cabeça, né? Professor Luiz Gustavo também está lá, nos ajudando, nos auxiliando. E as finais nossas foram sábado. Opa. Muita gente compareceu, a premiação ela é igual para o primeiro colocado e para o último colocado, todas as crianças ganham a mesma coisa, e é o que me dá prazer estar lá de sábado de manhã fazendo a competição e treinando esses meninos, como eu te falei, uns meninos que não teriam chance em outros lugares, a gente abre as portas para eles se sentirem jogadores. Ô Vanusa, recadinho de quem aí, que você está me dizendo? Rainier Moura, grande abraço ao Júlio, futsal faz tanta falta ao esporte rio-pretense. O Ranier Moura, grande parceiro, também ama o esporte, hein? Poxa, Abração pra você, Ranier. Esse menino, eu conheço ele, ele disputou o Campeonato Paulista conosco, viu? Olha, essa informação não tinha. Ele foi. Achei que ele só ficava na foto. Não, ele foi com 11 anos, 10, 11 anos, ele teve com a gente disputando o campeonato em São Paulo, depois, na sequência, trabalhou conosco lá no Natalone. Foi fazer fotos, é um menino fantástico, hoje é policial, né, respeitado, e fico feliz de saber que virou um cara bom, um cara que trabalha, um cara correto, e é muito legal receber um alôzinho dele. Bom, lembrando de novo para você, vamos lá, Ronaldo, colocar aí na telinha o GCzinho da Unirp, nossa parceira oficial, a Unirp, Centro Universitário de Rio Preto.
para você poder fazer a sua matrícula e começar o 2023 já com tudo, hein? Matrículas com até 70% de desconto, são mais de 45 cursos de graduação, tem pós-graduação e tem os nossos cursos aqui da Unidade 13, nossos estúdios, de onde você está podendo acompanhar esse programa, os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Então, portanto, não percam tempo, façam o NIRP e podendo fazer a sua matrícula com até 70% de desconto. E para você que está acompanhando o programa hoje ao vivo, aqui através do Instagram e também do Facebook, o programa fica todo armazenado no YouTube. Então você pode se inscrever no nosso canal, o Pode Colar Podcast no YouTube. Tá aí o QR Code para você poder acionar, se inscrever e acompanhar não só o episódio aqui com o Júlio Martins, mas todos os outros que nós já fizemos e todos aqueles que estão pela frente. Tem muita novidade, tem muita gente boa do esporte que vai passar aqui no Pode Colar. Tá ok? E, é claro, você podendo aí até mandar sua perguntinha aqui pro Julinho, já tem o pessoal aí relembrando, porque uma coisa legal, né, Julinho, que de repente é uma maneira de você reencontrar alguns amigos, né, algumas pessoas que acompanham, estão sempre aí ligadinhas no esporte, até sabendo agora, o Julinho agora estão trabalhando no Colégio Objetivo, ficando com a garotada, e o trabalho em termos de aula é muito diferente do dia a dia de treino, como é que funciona? Djalma, um dos problemas que o mundo todo teve, né, que é a questão da pandemia. Antes da pandemia, por exemplo, 2 treinos por semana, nós conseguimos fazer pelo menos um treino inteiro com bastante treinos do futsal, né? Ah, sim. Assim, bastante treinamento que não seja o coletivo, que é o que as crianças gostam. Pós-pandemia, para você trazer essas crianças para a quadra novamente, aquela criança que se acostumou com celular, com videogame, foi muito difícil. Então, nós tivemos que abrir mão dos treinos específicos para poder dar muito joguinho, que é o que eles chamam, né? Muito coletivo, muito joguinho. Então, nós tivemos que readaptar os nossos treinos para fazer a criança gostar do esporte novamente e para depois ir ensinando o que é um passe, o que é uma paralela, o que é um deslocamento. Porque se você vai logo após a pandemia tentar fazer isso, eles estavam numa zona de conforto tão grande que eles iam espanar, iam sair da escolinha. E aí a gente percebeu isso, começamos a dar muito joguinho e aos poucos fomos adaptando novamente os treinos. Estamos num patamar bacana hoje, a gente já consegue fazer algum específico, né? Mas ainda tem algumas coisas ainda da pandemia, que como eu disse, essa zona de conforto deles. Qual que é a média da garotada? Nós começamos com 4 anos, que é o meu filho Matheus que dá aula, né? E comigo eles começam com 8 anos até os 14 anos. O Julinho já está falando muito de garotada e principalmente de administração. Agora eu vou falar de tempo que eu, Cris, você, obviamente, né, mais do que nunca na quadra, da época de Automóvel Clube e Palestra. O quanto isso também te remói em termos de saudade. Agora você passa lá do lado do Palestra, só vê demolição. O quantos atletas, digamos assim, passaram por essas 2 quadras. Aquela rivalidade bacana que tinha entre os 2 clubes. O que você lembra também disso tudo? Eu sempre fui um palestrino, né? Minha infância, minha juventude foi dentro do palestra, os grandes carnaval, os grandes amigos do esporte, né? Professor Militão, que é uma referência pra gente. Depois fui trabalhar no Automóvel Clube e dentro do Automóvel Clube fiz muitas amizades, inclusive um dos grandes amigos que eu tenho, que é o Dr. Cássio Luiz Jorge, foi presidente do Automóvel Sim. Clube e hoje ainda é meu grande amigo, meu irmãozão. Então, assim, esses 2 clubes me deram muita coisa boa. Porém, hoje a gente vê o Palestra destruído praticamente, né? Literalmente, né? No automóvel, pela distância, eu nem sei o que está acontecendo, mas sei que já também venderam uma área e praticamente não tem nada de esporte lá, né? E esses 2 clubes, quando incentivavam essas crianças a fazer esporte, através desses presidentes inteligentes, que traziam também quem não era sócio dos clubes para disputar a competição. Então, muitos meninos que faziam futsal comigo falam, meu Deus, hoje eu jogo no Automóvel Clube, eu nunca nem entrei lá dentro. Para eles era uma coisa como se tivesse ganhado na loteria. E o Cássio tinha uma visão maravilhosa, porque alguns desses meninos no futuro acabavam virando sócio do clube, Sim. né? É uma via dupla, né? E então, quando eu vejo hoje que
né, não tem mais nada disso, esses grandes jogos. A gente Troféu Piratininga, hein? Meu Deus, a gente tinha jogo lá do categoria mamadeira de 7 anos que precisava ficar a viatura lá fora, porque o chicote estralava, era muito gostoso. E eu tenho muita saudade dessa época, né? Porém, são ciclos, né? Esse ciclo terminou. E, como eu disse, né? É uma pena que ninguém deu sequência nesse trabalho, né? Infelizmente. A gente veio na frente, fizemos, deixamos tudo prontinho. É mais fácil quando alguém chega e vê o que está pronto, acompanhar, do que começar. Eu comecei, eu fiz, eu deixei para esse pessoal ver, aí viram e acabaram. Não consigo entender muito, mas são ciclos, né? Infelizmente, né? A gente tá falando aí de Palestra Automóvel Clube, né? Que eu me lembro, a gente acompanhava muito e o legal, que é uma coisa que você colocou, que o garoto começava na base, mas ele se espelhava lá em cima, Sim. com o time adulto, né? Sim. Falou, pô, será que eu vou chegar lá? Será que eu vou jogar também nesse time adulto? Como é que era esse contato com a criança que tinha esse sonho e essa proximidade também? No último ano meu, eu já estava fazendo uma inclusão dos garotos sub-20, porque você, quando vai para o adulto, e principalmente quando a gente vai para os campeonatos de alto rendimento, que não é mais aquele campeonato da Liga aqui de Rio Preto, você começa a disputar um alto rendimento. Os adversários nossos, a gente enfrentava o Falcão toda hora. O Falcão, no momento, o melhor jogador do mundo de futsal, ele veio 2, 3 vezes em Rio Preto, a gente foi fora enfrentá-los também. Então, eu comecei a incluir os meninos das categorias de base no nosso adulto. No último ano, nós tínhamos lá o Rodrigo, tínhamos o Guilherme, o Zanini, nós tínhamos 3 garotos já jogando na equipe adulto. E quando termina tudo, esses 3 meninos sofreram muito, porque eles sonharam estar lá na equipe adulto, né? Eles sonharam ser jogador de futsal, eles não eram mais jogador de futebol de campo, eles sonharam ser jogador de futsal do Rio Preto. E, infelizmente, a gente não conseguiu dar sequência, né? E esses meninos e tantos outros que sonharam, acabou-se tudo, né? Que o Grande Aranha está dizendo o seguinte, que foi um momento maravilhoso, que ele também teve a oportunidade de acompanhar esse jogo no Centro Regional de Eventos entre a equipe do Rio Preto Futsal e o Santos. Para você, Julinho, que estava à frente do esporte, tinha a equipe aí disputando essa competição, o quanto foi gigante trazer aí uma equipe que tinha o Falcão. O Falcão não veio aqui para jogo de exibição, ele veio para um jogo de competição. O quanto isso aí tem que ser enaltecido até hoje, por tudo aquilo que essa partida, não só... O Falcão veio mais que uma vez também, né? Sim. Essas vezes que ele passou aqui pro Rio Preto, jogando em alto nível, né? Porque ele vinha ainda com a bandeira de ser o Falcão melhor do mundo. Sim, na época ele ainda estava no auge, né? E é até uma história engraçada, Djalma, que a primeira vez que ele vem a Rio Preto é em 2011 com o Santos, né? E um pouco antes disso, em 2009, eu tive a oportunidade de fazer um curso lá em Jaraguá do Sul, que era a equipe que ele jogava. Eu fiquei lá em Jaraguá em torno de 10 dias, eu peguei, né? Não vou dizer amizade, mas conversamos bastante lá com todos os atletas que tinham na época. E o empresário dele, eu procurei um empresário e eu queria trazer o Falcão para fazer um jogo de exibição em Rio Preto. Na época, o cara me cobrou um absurdo, passagem de avião, hotel, enfim. Eu falei, meu Deus, eu não tenho, jamais vou ter condição de trazer o Falcão em Rio Preto, né? Passam-se 2 anos, o Falcão veio em Rio Preto de graça, né? Para jogar contra a minha equipe. Então aquilo ali para mim foi maravilhoso. E há pouco tempo atrás ele esteve aqui em Bálsamo, já aposentado, inaugurando uma quadra, e eu sei que ele cobrou caro para vir aqui. Então, eu tive o privilégio de trazer o cara no auge, melhor jogador do mundo de futsal, gratuitamente para a nossa cidade. Esse no jogo contra o Santos. Depois ele vai para a Intelli e ele retorna aqui. Quando ele retorna aqui, eu vou te contar outra historinha aqui, engraçada também. Eu fui na Secretaria de Esporte pedir segurança pro Falcão. E na época tinha uma secretária chamada Cleia, né? Que ela me perguntou, quem é Falcão? Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode ser a secretária de esporte? Mas era. Quem era o Falcão? Ela me perguntou. Eu adorando esporte, cara, isso aí pra mim é um chute na perna, sabe? Mas enfim, o Falcão veio aqui gratuitamente, muita gente viu, tenho vários vídeos com ele, e o prazer de ter enfrentado ele. Ô Julinho, e o esporte em si, o futebol de salão? O que dá para dizer agora do cenário brasileiro? O Brasil que já ganhou inúmeras Copas do Mundo, de repente ficou num período também aí que não está conseguindo chegar tanto. Hoje o esporte do Brasil, de que maneira você avalia? Olha, voltando a falar do Falcão, né? Respondendo sua pergunta.
quando ele para, o futsal não aproveitou o auge dele para tentar fazer novos jogadores, para tentar fazer com que a parada dele fosse natural. Não, ele para e todo mundo perde. Futsal hoje, você acompanha uma Liga Nacional, a melhor equipe é a do Cascavel, né? Mas você pega a equipe do Cascavel, lá o uniforme deles tem 200 patrocínio. E o cara que é o coordenador lá, o Eduardo, trabalhou comigo, a gente está sempre conversando. Pouco tempo atrás me mandou uma camisa deles de presente. E ele fala, Júlio, eu tenho que ir nas empresas para pegar R$500. Então ele lota a camisa dele para poder ter situação financeira para disputar. Inclusive ele foi campeão da Libertadores também, agora está fazendo 2 ou 3 meses, a equipe de Cascavel. Mas o futsal perdeu muito e não soube administrar a parada do Falcão. Que no estado de São Paulo, a Liga Paulista hoje já não tem mais as grandes equipes. O próprio Magno, que foi o último time do Falcão, não disputa mais Liga Paulista. Então, é uma pena, porque era um esporte que, na época que a gente estava, o nível era outro. Se falava muito do futsal ser olímpico. Hoje você pega, não que eu tenha alguma coisa contra, dança de salão pode ser olímpico e o futsal ficou para trás. Eu não acredito até hoje que não é, né? É uma coisa incrível, né? Talvez seja porque seja administrado pela CBF, que administra o futebol, administra também o futsal, né? Talvez seja por isso, e eles não têm interesse nenhum de fazer o futsal virar uma modalidade profissional, né? E o engraçado é que, por exemplo, você vê uma das equipes que mais revela jogadores e que mais, você pode citar vários nomes de qualidade, né? Como o Robinho, o Neymar, saíram do futsal do Santos. Verdade. O Neymar, o pessoal falava que ele vinha veio aqui, né? Jogar contra o Palestra. O Neymar veio jogar contra o Palestra. Que idade ele tinha? 10, ele tinha 11 anos. Aí. Veio num troféu Piratininga aqui jogar contra o William, jogou contra ele, o filho do Camargo. Sim. Então, assim, saía do futsal, ia pro futebol de campo, e a qualidade do Neymar hoje, né, é indiscutível, né? Saiu do futsal. Então, talvez as equipes também não aproveitam muito essa questão do espaço pequeno do futsal para fazer dele também um alicerce para o futebol de campo. Tem mais recadinho aí, Vanusa? O Luiz Lima Costa. Meu filho de 13 anos está com a família Rio Preto, futsal desde 7 anos, e mandou um abraço. O professor Julinho. Então, esse é um pai que tem um garoto lá conosco há muito tempo. Eu tenho certeza que o filho nem sonha mais em ser um jogador, porém, no sábado, teve uma passagem do jogo lá que teve uma questão de um escanteio, aí acabou o jogo e o menino, esse filho dele, falou, gente, o importante para nós, independente de resultado, é estar a gente participando aqui do campeonato, independente de quem ganha, quem perde, a gente precisa ser amigos um do outro. É uma integração, o esporte, né? E assim, foi um recado muito legal para os adultos, né? O menino tem só 13 anos. E hoje nós estamos num país de intolerância, né? As pessoas estão, assim, intolerantes demais. E aí eu preciso passar para essas crianças e fico feliz do menino ter entendido que o esporte ele é uma ferramenta muito grande para isso, né? Para jogar essa intolerância para longe. Quem está te mandando um abraço aqui também é o Pitu. Nossa, grande Milton César, abração pra você, Pitu. Esse é das antigas mesmo. Tá dizendo que já fez muito jogo lá no Automóvel Clube e te viu jogar como goleiro. Então o Pitu também tentou jogar no gol, né? O Pitu, assim, se ele me abração, viu, Pitu. Se ele me viu jogar no gol, ele sabe quem foi o melhor goleiro de Rio Preto no futsal. Grande Pitu, também nosso companheiro de imprensa. Além dele aqui o João de la Torre, tá acompanhando o programa. O Alexandro, o grande Alexandro também aí de escolinhas do futebol. Sim, é o do... Alexandre ele Ribeiro. é o que revelou o Alexandre, acho que é o que revelou o Luan, né? Isso. Alexandre Rocha. O Luan passou pelas nossas escolinhas lá, mas acho que o grande cara que foi o professor Ademir e o Alex, né? Que revelaram o Luan, né? Vários. O Igor Gomes também, viu? O Igor Gomes passou pelo Palestra, pelo professor Cabeça, que trabalha comigo hoje, que né? Bacana. E também é um menino que toda vez perdia para nós, saía chorando da quadra. Hoje você vê lá jogando no São Paulo bem, né? Recebendo pressão da torcida e que legal. Aquele momento do choro lá fez bem para ele. Ô, Julinho, faz um tempinho, uma outra colaboradora aqui da Unip, o nome dela é Claudina, o filho dela jogava na época do Igor Gomes. E ela me achou um DVD que o Igor Gomes, acho que com 9, 10 anos, ele foi lá no antigo Canal 16 participar do programa com a camisa do América. E o Alex também estava nesse dia. Falei, Claudina, não acredito que você tem essa relíquia. Nem eu sabia que eu tinha entrevistado o Igor Gomes como criança.
Rapaz, eu me lembro dessa equipe do América, se eu não me engano, sub-11. Eles entraram no Campeonato Paulista com o Igor, o William, Rodrigo. Cara, era um timaço. Eles passavam por cima de todo mundo, chegaram até na final e perderam assim de uma maneira, aquela coisa de arbitragem. E eu fico pensando, como é que o América não segurou esses meninos? Como é que não pôde ter aqui na cidade um grande trabalho de base? Porque igual o Igor aqui na cidade de Rio Preto, não sei hoje que eu me afastei, mas antes tinha um monte. Igual esses meninos que hoje, às vezes, precisam sair de Rio Preto para buscar uma oportunidade em outro lugar. Gente, tem um monte. E por que que América e Rio Preto não tem uma seriedade, não tem uma categoria de base para que esses meninos fiquem na nossa cidade? É aquela história, né, Julinho? Nascer, eles nascem aqui, mas o problema é a questão de oportunidade, continuidade, trabalho, para que eles possam ficar, evoluir, e aí sim, futuramente, óbvio, né, pela qualidade que eles possuem, poder sair, mas deixando algo para o clube, né, que seria algo financeiro. Sim, nós estamos aqui em Rio Preto. Pô, o que eu gosto do América e do Rio Preto, eu me sinto... Eu vejo o Mirassol, legal, acho que é um exemplo a ser seguido. Porém, a gente falar de América e Rio Preto, para quem participou da história dessas duas grandes equipes, a gente gostaria de ter alguma coisa diferente aqui na cidade. Já há muito tempo não tem, e quando a gente ouve alguma coisa, parece que sempre negativo, né? Vai começar a Copa São Paulo agora, não tem equipe. Eu que gosto do esporte, fico triste. Ó, o Alex está dizendo o seguinte, que ele tem realmente esses DVDs e ele falou, o pessoal jogava comigo no campo e com o Julinho na quadra. Grande Alex. Nessa época aí o pessoal tinha um negócio, vou jogar no América, mas tem que jogar... Não, do futsal lá eu não saio, então era bem gostoso. Mas a gente teve boas passagens no esporte, é uma pessoa que eu respeito muito. Ô Julinho, além desses garotos que a gente tá lembrando agora, né, do Igor, do Luan, entre outros, mais alguém você destaca que de repente passou pelo futsal aqui, depois... Nesse momento aqui, você pega o Luizinho Oyama, né, que estava no Botafogo do Rio de Janeiro, hoje está na Bélgica, né? Teve com a gente muito tempo. Hoje tem o Eduardinho que estava no Mirassol jogando também, foi emprestado para o Botafogo da Paraíba. Nós temos o William, né, o Gasparzinho, né, e que fez com o Thiago Life um belo, nessa época aí do Alex, fez uma bela campanha lá. Ele tá, se eu não me engano, tá na Espanha. Ele tava no Leganés, o último time. Não sei se ele trocou agora lá. Então, esses são os meninos que estão espalhados. Nunca foi o nosso foco, né, Djalma? O foco nosso sempre foi fazer desses meninos ser um bom cidadão, né? Mas é lógico que escapa algum e ganha na loteria e vai virar jogador, né? Porque virar jogador de futebol, pra mim, é ganhar na loteria, né? Julinho, a gente tá falando muito aí também agora de futebol de campo, porque uma coisa, muitas vezes, acaba se interligando, como a gente tá falando de diversos atletas, mas levar público no campo é uma coisa, aí levar público em quadra, que eu já vi muito jogo onde, de repente, não cabia o número de pessoas, aí, principalmente aqui na Talone, 19 de março, você falou do centro de eventos quando veio o Falcão. Como é que era pra vocês subir com o time, chegar em quadra e ver aquele cenário, aquele aspecto aí de torcida de todos os lados, o pessoal vibrando, incentivando? Eu vi o quanto eles apoiavam vocês lá na beira das redes que ficavam lá para cercar a quadra. Djalma, nós tivemos assim, na época, nós tínhamos um pessoal, o próprio Canal 16, que vocês faziam, todo mundo assistiu o Canal 16, cara. O programa de esporte de vocês era assistido por todo mundo. Então você mandava os recados ali, o pessoal ia para a quadra mesmo. O pessoal da TV Tem sempre nos deu um apoio muito grande. Então, eu fui muito feliz nessa época. E a gente tinha o Henrique, assessoria de imprensa, que dava uns toques para nós, né? Por exemplo, você pega o Alain. Cara, o Alain era um atleta maravilhoso. Os meninos iam na quadra para ver o que ele ia fazer com a bola. Então, a gente conseguiu fazer algumas situações para o menino ficar de olho naquele atleta, para ver o que ele fazia, o drible que ele dava. Porque a criança querendo ir na quadra, o pai vai junto. E aí a gente fazia várias festas, as crianças nossas das escolinhas indo na quadra, tinha os prêmios que a gente fazia, os brindes. Enfim, fizemos muita ação legal para a quadra estar lotada. E subir e ver o ginásio cheio era algo inexplicável. Eu tenho uma passagem que dentro do Parque São Jorge, né? Opa. O cara que eu tenho, assim, meu grande ídolo é o PC de Oliveira, que foi treinador da Seleção Brasileira de Futsal. Tive a oportunidade de fazer curso com ele, né? E nós fomos enfrentar o Corinthians lá dentro do Parque São Jorge. Meu amigo, a hora que eu vi aquela torcida fiel,
porque eu sou O corintiano. pessoal vai mesmo, né? Rapaz, é a coisa mais linda. Você tá ali no jogo. Eu vi uma foto sua na arena. Você aí. tá emocionado, você tá vendo e jogando contra eles e mais. 1-1 jogo, 1-1 jogo. Finado Matheus Pizza arrebentando com o jogo. Nosso time bem. E esse PC de Oliveira aqui, meu ídolo, no outro banco, bravo, xingando os jogadores dele. No finalzinho lá eles fazem 2-1. Esse cara passa por mim, que ele nem me cumprimenta, o PC, né? E aí vem um repórter muito bacana da TV Corinthians conversar comigo. Ele percebeu a situação e falou, poxa, hoje você ficou feliz de enfrentar o seu ídolo, porém ele não veio te cumprimentar. Eu falei, não, lá no vestiário a gente vai conversar, vai dar tudo certo, mas eu entendo, ele ganhou o jogo e ficou triste. Eu perdi, eu estou muito feliz. Ô, Julinho, outro detalhe do futebol de salão, a gente sabe que o futebol de campo muda as regras, mas não muda, assim, com grande frequência. E o futsal sempre alterou muito. O que você tem a dizer em relação a essas mudanças, o quanto elas beneficiavam realmente o esporte? Esse é um grande problema do futsal, porque hoje tem o futsal que fica mudando de regra toda hora, é mudança de lateral, é mudança de goleiro-linha, e tem a Fifusa que faz os campeonatos antigos ainda com lateral com a mão. Então, o próprio futsal ele não se entende, né? E aí acaba sobrando para a modalidade essa parte negativa, né? Essas mudanças de opinião, por que o pessoal insistia tanto em ficar trocando? Eles tentam fazer o futsal ficar cada vez mais dinâmico, né? Porque a plástica do futsal também, ela foi se acabando. Hoje é muito físico, né? Hoje o tempo todo é correria. Tanto é que já na nossa época, nós tínhamos que trocar a equipe num jogo a cada 4 minutos, porque a intensidade era tão grande que o cara não consegue jogar os 40 minutos. A gente precisava ter troca toda hora pela intensidade, e isso vem acontecendo até hoje. A plástica, a beleza, o drible curto do futsal também foi sumindo e é um problema muito sério. E essas trocas no futsal, eles tentam fazer para que ver se volte a plástica, ver se volta a ter mais espaço, mas cada vez que eles mudam, eu acredito que são pessoas que nunca entraram em quadra, né, que faz as mudanças, cada vez que muda fica pior. Bom, eu me lembro, nos jogos regionais que eu acompanhava vocês, acho que foi em 2005, eu sei que faltavam 10 segundos para acabar, o Paulão ainda era o preparador físico seu, hein? O Paulo Estevam, e faltava 10 segundos, vocês estavam perdendo o jogo e nesses 10 segundos vocês viraram. Eu não me lembro se foi contra a Polônia, não sei se você vai recordar desse jogo, era um jogo já de fase decisiva dos jogos regionais. Acho que estava 2-1, vocês viraram para 3-2 nesses últimos 10 segundos de jogo. Ô, Djalma, eu tenho a felicidade de ter esse jogo gravado. Durante o jogo... É bom que você já recordou do jogo. Não, eu lembro desse jogo. Durante o jogo, no jogo, nós abrimos 4-0. E essa equipe buscou 4-4, foi para prorrogação. Na prorrogação, os caras abriram 4-0 em cima da gente. Meu amigo, eu olhava, porque o nosso time era o favorito. A gente, assim, num certo momento, durante o jogo, abrindo 4-0, nós meio que desmerecemos a equipe deles. Isso é verdade. E aí, os caras empataram, foi para a prorrogação, abriram 4 gols. Meu amigo, eu olhava assim para trás, o Alcides Zanirato, secretário, olhando para mim assim, que merda que você fez, que porcaria que você fez. Ele gostava, ele era aquele secretário que assistia todos os jogos. Todos. Mas isso era bom, porque cobrava a gente mesmo, né? Mas cobrava de uma maneira bacana. Acabava o jogo, cara. E aí eu lembro que nós fomos tirando um gol de cada vez, a gente jogava muito com o goleiro Linha, com o Rabicó. Isso. Fomos tirando um golzinho de cada vez, fomos colocando a cabeça no lugar. Quando faltava um gol pra gente virar e faltava muito pouco tempo, saiu uma briga no ginásio. Voou sapato, voou chinelo. E naquele momento nós conseguimos acertar a equipe, cara. E foi muito rápido. A gente virou o jogo e ganhamos, empatamos mesmo, e foi pros pés, ganhamos nos pênaltis aquele jogo. E aí nós somos campeão. Era Polônia mesmo? Não era Polônia, era uma outra cidade perto de Birigui lá. A cidade não vou lembrar. Mas foi assim um momento muito especial para nós, que foi o primeiro título de jogos regionais. Rio Preto fazia muitos anos que não ganhava. Nós tínhamos uma equipe somente de meninos aqui da cidade. O Alcides foi, né, o ginásio lotado, ele ficou muito feliz, foi uma festa muito bacana e é uma das boas lembranças do futsal. É que era a trupe que ia, né? O Zanirato, e o Ramon, e o Rogério também, fanático pra caramba, professor Fará. Professor Fará, esse. Era uma turma que de carteirinha, né? O nosso alojamento era na frente do ginásio, então todo o alojamento ia lá assistir o time de futsal, né? E, modéstia à parte, nossa equipe jogava muito bacana, né? Tinha umas jogadas, umas coisas plásticas assim, que
que era muito legal. Saiu um escanteio e todo mundo já sabia que ia sair um gol naquele momento. Então, foi muito bom. Foi um momento maravilhoso. Ô, Julinho, porque são, assim, digamos, vocês representavam equipes distintas. Por exemplo, representava o Automóvel Clube, representava também aí a Secretaria de Esportes. Como é que era, de uma forma geral, além disso, representar a cidade em competições diferentes, como é a competição estadual, a competição nacional, aí tem os jogos regionais, jogos abertos. Como é que era para vocês? Está sempre em evidência, tem um calendário basicamente cheio, né, quase que o ano todo, com jogos, e representando sempre clube e cidade. Djalma, nós tínhamos uma estrutura muito bacana, né? Nós tínhamos Casa do Atleta, nós tínhamos uns patrocinadores que dava condição para a gente ter uma estrutura bacana. Os jogadores, quando a gente contratava, já na época de contratação, eles ficavam encantados com a estrutura nossa aqui, né? Desde piscina para fazer treinamento ali no Júpiter Olímpico, academia, e o pagamento deles em dia através do Auxílio Atleta. Sim. Então, assim, a gente representava o Automóvel Clube nos campeonatos estadual e sabia que talvez aquele campeonato a gente precisava só ir bem, mas ser campeão era uma outra situação. Agora, disputar a Copa TV tem. Esqueci dessa, é verdade. Disputar os jogos regionais, os jogos abertos, meu amigo, era a vida pra gente. Porque a gente estava, assim, representando a cidade que estava nos pagando através de uma lei do auxílio, e representar a cidade na qual a gente mora, né? Então, a gente ia assim com unha, sabe, com a faca nos dentes mesmo, e os jogos eram diferentes. Jogar uma TV Tem, jogar uns jogos regionais era diferente. E a gente era muito pressionado, e através da pressão, que eu gosto, a gente sabia sobressair, e os resultados, a maioria das vezes, foi sempre positivo. Até porque a gente está falando de Rio Preto, é uma cidade de mais de 500 mil habitantes. Mas lá você encarava uma cidade de 10, 15 mil, que o pessoal se mobilizava de tal forma e geralmente tinha equipes bem competitivas, né? Tô falando aí, Tanabi, eu sei que tem uma estrutura muito boa, então, entre outras aqui. Era muita contratação, né? Por exemplo, você pegava Neves Paulista, que era o nosso grande verdade. rivalidade, né? Eles traziam uma equipe formada em Ribeirão Preto, trazia jogadores de São Paulo, chegaram a trazer o Lenísio para jogar para eles. Mas era uma rivalidade deliciosa. Isso aí, quanto mais qualidade tivesse nas competições, melhor para a gente crescer, né? E uma outra coisa bacana de todo esse período aí, qual foi aquele jogador que você fala, poxa, essa foi a maior contratação que eu consegui realizar aqui para a equipe de Rio Preto? Você se recorda? Tem uma específica ou são várias? Assim, veio um pessoal muito bom, mas muita gente, assim, por exemplo, nós temos o Luiz Guilherme, que hoje ele já parou, mas a base dele foi no Corinthians. E esse menino veio, canhoto, ele ficou aqui conosco uns 2 ou 3 anos, teve uma fratura aqui dentro do 19 de março, no tornozelo. Um menino de uma qualidade maravilhosa. Nós tivemos um que já era, assim, aquele boleirão, que era o Ninho, né? Lembro do Ninho. Ele era boleirão, né? Me deu muita mão de obra, mas o que esse cara jogava de futsal era impressionante. E tivemos no último ano, eu trouxe um cara que jogou Liga Nacional, que era o Diógenes, já veterano, mas um cara, assim, totalmente dedicado, um cara que acreditou no nosso projeto, né? E veio para cá. Em um ano ele abraçou aqui a nossa equipe de uma tal maneira que quando termina a equipe, ele não entendeu nada. Ele falou, não é possível que toda essa estrutura, né, depois de tantos anos de futsal que eu tenho, essa estrutura está se encerrando. Infelizmente, né, Jorge, a gente precisa parar. Assim, alguns nomes que eu lembro, mas assim, as grandes referências que nós tínhamos aqui no futsal era o nosso goleiro Rabicó. O Alan. Era o Alan, era o Matheus Pizza, o próprio Pistolinha, você lembra do Pistolinha? Sim, verdade. Nós tínhamos umas referências aqui na cidade que o pessoal gostava de ir ver eles. Gostava o Alan virou delegado hoje, né? Faz muito tempo que eu não vejo mas pra ele. As crianças iam para ver o Alan. E ele era muito carinhoso com todo mundo, né? Então era uma referência para nós. Teve boas contratações, mas o mais legal foi ver os meninos da cidade jogarem. Eu me lembro também do Cuscuz, né? Que depois foi pro campo também, jogou no Rio Preto. Muita bola. Cuscuz, eu acho assim que, na minha opinião, ele tinha um potencial muito grande para ser um belo jogador profissional. Talvez na trajetória, para alguns lugares que ele foi jogar aí, talvez não tenha dado ou sorte ou, sei lá, alguma coisa extracampo, mas a qualidade que esse menino tinha era impressionante. Ô, Julinho, agora em relação a gente tá falando muito aí do que foi feito no passado,
Você acredita que alguma coisa, não digo voltar nessa intensidade, mas dá para resgatar alguma coisa ainda aqui na cidade de Rio Preto? Tô falando agora do futsal em si. Ah, sempre dá, né, Djalma? Sempre tem alguém que tem boas ideias, sempre tem alguém que tem vontade de fazer as coisas. Quando alguém assume para fazer uma modalidade, for uma pessoa que tem credibilidade, os patrocínios vêm. Eu tenho certeza, por exemplo, se eu me dedicasse hoje, alguns patrocínios da época voltariam comigo. Porém, precisa ver quem tem essa vontade na cidade. Eu não tenho mais. Você não tem mesmo? Não quero achando mais. Que depois de hoje aqui... Não quero mais. Eu estou tranquilo assim, estou bem assim, estou feliz. No começo, confesso para você que foi muito difícil. Ficar lembrando dos jogos, ficar lembrando das emoções que uma partida faz, né? Foi muito difícil. Mas hoje estou tranquilo, não quero mais. E fico torcendo para que apareça alguém. Mas esse alguém tem que ter credibilidade. Se for para vir alguém com vício, alguém que as pessoas, né, desconfiam, não vai sair do lugar. E um grande detalhe, você não pode montar uma equipe só para resultado. No começo você tem que montar primeiro a estrutura, fazer as crianças participarem, fazer a sociedade participar, fazer as pessoas que gostam de esporte da cidade estar junto, para depois você ir avançando os sinais. Foi o que nós fizemos durante todos esses anos. Julinho, porque você está falando, o teu trabalho, né, juntamente com as pessoas aí que colaboravam, que estavam dentro do projeto, ele demorou um certo tempo. Você acredita que para maturar um projeto como esse, ele demora um período de quantos anos? Conosco, a categoria de base foram 5 anos, depois no adulto mais 10 anos. Então, não é do dia para a noite. Então, a gente teve a confiança de muita gente dentro da secretaria, patrocinadores, pais, amigos, e sem contar que a gente tem uma história no futsal, né? Minha família, meu tio Pajé, própria época que eu joguei. Então, a gente tem uma trajetória bacana no esporte e isso foi abrindo portas para nós, né? E acho que teria que aparecer alguém jovem, né? Alguém que tenha tudo isso. Porque a cidade tem estrutura, a cidade tem gente que gosta do esporte, sabe, Djalma? Eu tenho certeza que se tiver aí uma bela equipe, ou de basquete, ou de vôlei, ou de futsal, ou de futebol de campo, tiver uma bela equipe na cidade, tem público. Nós temos, a cidade de Rio Preto é maravilhosa e está adormecida. Eu torço para que apareça. Exatamente, é o que todo mundo espera. Mandar mais um recadinho para você que quer fazer faculdade em 2023. A melhor opção é o NIRP. Tá aí na telinha para você o QR Code. Você apontando já cai direto no telefone do nosso departamento de marketing. Por quê? A Unirp está com até 70% de desconto na sua matrícula. Então, portanto, não perca tempo. Comece 2023 com tudo. São mais de 45 cursos de graduação e também pós-graduação. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde temos aqui os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Então, fica aí o recadinho para você. E o Pode Colar, o seu podcast esportivo, também está à disposição no YouTube. Então pode se inscrever aqui no nosso canal, também está aí para você o nosso GC. Não perder tempo, se inscrever para poder acompanhar não só o episódio que estamos aqui recebendo o Julinho no dia de hoje, mas também já passou por aqui Doroteia, Jatobá, o Godoy, enfim, muitas personalidades do esporte estiveram conosco e muitas ainda estarão. E isso que é o bacana, né, Julinho? Você também poder relembrar de pessoas, porque o esporte, mais do que nunca, é um termo que o nosso querido Zé Branco, né? Um abraço para ele também, usava. Tem que ser abnegado. Tem que ser. São os abnegados, como você está dizendo. O quanto você dedicou da sua vida, né? Muitas vezes aí compromisso de final de semana, tinha que estar lá de manhã viajando com a garotada, ou então tinha o compromisso com a equipe adulta. O quanto a pessoa também tem que ser comprometida, não só para jogar, mas também para cuidar de uma modalidade. Você tem que ser comprometido e saber que você vai ter um monte de confusão em casa, né? Porque você tem a patroa... Você ainda arrastou o filho ainda, né? Então, mas aí você arrastava todo mundo, então as confusões já iam junto. Mas se você for sozinho, a confusão não acerta. Então, por isso que às vezes eu acho que só aparece quem tem interesse em outras situações do esporte. Porque quem quer fazer não é fácil. Não é fácil, mas é prazeroso. E assim... Você falou alguns nomes aí, o Oscar, a Doroteia. Gente, tem muita gente boa na cidade.
reunir essas pessoas e, sabe, e ver o esporte de uma maneira diferente. Não só o esporte político para dar voto, para ser, sabe? Não dá mais para a gente fazer isso. A gente tem visto que isso aí não leva você a nada. São projetos de 2 anos, de 3 anos. Não, a gente tem que fazer um projeto para sempre. Criança, a gente tem que tratar dentro do esporte bem. A gente precisa trazer as crianças para o esporte, porque a nossa luta contra um celular, contra um videogame, a concorrência é bem maior. A nossa também, concorrência está muito grande. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Só que tem gente boa na cidade, né? Eu acho que, sei lá, de repente, um secretário de esporte, o próprio Fábio Marcondes ou qualquer outro que possa entrar aí, perceber que os de cabelo branco pode dar um bom conselho, mas também que o jovem pode vir com um oxigênio novo e fazer algo de bom para a cidade, que é o que está precisando. Deixa eu mandar um abraço aqui pro William Castro, grande William, tá me lembrando aqui, Pode Colar também está no Deezer e no Spotify, 2 plataformas aí, 2 aplicativos, para você também poder acessar e ouvir aqui os episódios do Pode Colar. Agora, Julinho, uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, no futebol e até em outras modalidades tem muita ação de empresário. Você chegou a conviver com essa categoria ou no futsal era bem menos? Você já tratava direto com o jogador? Não, já tratava. Tive alguns quando a gente começou a crescer muito, aí os empresários, né, começam a oferecer jogador. Uma vez eu trouxe eu não vou falar o nome do menino, né, o cara, Júlio, pode levar que esse menino vai fazer a diferença, não sei o quê. Nossa, eu trouxe ele no primeiro jogo. O atleta adversário driblou aí de uma situação, ele ficou uns 5 metros para trás num drible só. Falei, gente, esse empresário me enganou, né? Mas eu segurei o menino aqui uns 6 meses, depois dispensei e nunca mais conversei com o empresário. Mas era um momento talvez de inocência minha, de crescimento, e que fui na conversa de um olheiro, assim, que tipo assim, o que eu pagava para esse atleta, ele ganhava alguma porcentagem, né? Mas acho que é menos, futsal é menos. Bom, o Alex está mandando outro recadinho para a gente aqui, Julinho, o seguinte, né? Quando eu citava aqui a respeito do legado e tudo mais, e você disse que precisa de gente para inspirar essa juventude, ele apontou 2 nomes aqui, ó, o Ícaro Lima e também o Ademir, que tem condições de levar esse legado em frente. É triste ver a cidade, né, sem o futebol de salão hoje, né, já que foi uma modalidade muito forte, e também o futebol de campo profissional morto. Tá aí o Alex aí, ativo aqui também na nossa participação. Esses 2 nomes aí. O Ademir você citou, né? O Ícaro também. O Ademir, já citei. O Ademir trabalhou comigo muito tempo, foi jogador meu, né? É um cara estudioso, um cara que gosta do esporte, né? E o Ícaro foi sempre adversário, né? Como o Rodrigo também, alguns outros meninos que trabalharam lá na secretaria foram adversários nossos. São meninos que estão ainda até hoje aí, mas até que ponto, né? Ganhar uma competição que só tem 2 equipes, né? Precisava de mais equipes, precisava de mais gente, precisava de mais estrutura, precisava recomeçar, Djalma. São nomes excelentes, mas eles precisam ter estrutura para recomeçar. Porque fazer o que a família do Júlio fazia, vender pizza, fazer rifa... Verdade, eu estou esquecendo da pizza. Você pode lembrar disso aí também. Fazer livro de ouro, fazer os pais acreditarem e dividir um ônibus, eu duvido que essas pessoas vão fazer. Então, isso nós fizemos lá atrás para você ter uma boa estrutura para se iniciar. Agora, ficar esperando cair do céu, não tem jeito. Então, são bons nomes, mas precisam também ter uma estrutura. Ou seja, ela de correr atrás, ou alguém oferecer essa estrutura. É por isso que eu falei anteriormente, né? Quando você, além de desprender aí o teu fim de semana, o compromisso e tudo mais, tem que ter criatividade, né, Julinho? Acho que essa é a palavra, além da força de vontade, né? Teve numa época que nós estávamos no campeonato estadual e faltando grana, fizemos uma campanha de pizza. Mas as campanhas que eu fazia era muito doida mesmo, né? Primeiro eu colocava todo mundo para vender pizza. Aí saía aquele monte de pai e vendia 1.500 pizzas. Aí o pai olhava para mim e falava, mas quem vai fazer? Eu falei, vocês. Aí fazia aquela linha de produção, um pegava a massa, outro o presunto, outro o queijo, aí 2, 3 entregando. Mas saía, no fim a grana entrava e a gente prestava conta com os pais, porque a gente tinha uma comissão, foi por isso que surgiu legal. A associação, né? No começo a nossa comissão era de pais que faziam o controle disso. Depois nós documentamos isso e esses mesmos pais foram os diretores da nossa associação
até o encerramento dela. Ô, Julinho, você tocou num ponto importante aí, né? Que é preciso recomeçar e tudo mais. E a região? Como é que tá o futsal hoje nessas cidades próximas da gente aqui? Olha, o professor Francis está fazendo um trabalho muito bacana em Tanabi, está disputando a Liga Paulista, né? Mas é aquela situação. Francis trabalhou com vocês também, né? Ele foi não? adversário, né? Foi Como treinador adversário? do Neves Paulista. Eu fiz curso junto com Francis ele. estudou comigo na escola, lá no Padre Fidelis. Pessoa maravilhosa. Francis. Só que, assim, ele tá lá porque hoje ele é o secretário de esporte da cidade e o prefeito é do lado dele, mas se vir uma nova eleição e eles perderem, acabou o projeto. É isso que me deixa magoado, né? Porque projeto com prazo de validade não é projeto, é voto. A gente precisa ter projeto que dão sequência, independente de quem vai ser o secretário, o prefeito, porque a quadra é a mesma. O ginásio é o mesmo, as crianças da cidade são as mesmas. Não interessa em quem eles votaram ou para quem eles votaram. Eles querem estar no esporte. E ele está lá fazendo um excelente trabalho, porém depende da prefeitura. Bom, não sei se você tem essa resposta da pergunta que eu vou te fazer agora, mas na época que a verba, digamos assim, foi praticamente, não vou dizer nem enxugada, ela quase desapareceu. Foi apontado onde seria investido esse dinheiro que foi tirado do esporte? Djalma, isso é uma longa história e a gente vai acabar se cansando da conversa, né? Mas, na verdade, o pessoal já não queria mais o Júlio, né, na frente do futsal, né? Pela minha autenticidade, pelo meu jeito de ser. Eu nunca pedi para ninguém gostar de mim, né? Mas eu sou autêntico, o meu jeito de ser é esse. E sendo autêntico, eu consegui a confiança, a credibilidade de empresários, de pessoas que estiveram comigo o tempo todo, né? Mas foi uma situação que foi colocada para baixar a verba, 70%, 80%. E era como se estivesse dizendo, olha, ele vai escolher sair, né? Em vez de mandar embora, né? E aí é lógico que eu escolhi sair porque eu tenho vergonha na cara, né? E aquilo ali mal dava para ter uma equipe de alto rendimento, né? Para você diminuir a grana e ainda ter rendimento, não tem como. Então eu saí, entendi o recado, deixei o caminho aberto e com esse caminho aberto sumiu o futsal. Bom, não sei se você tem esses números atuais, mas vamos supor que alguém queira montar um time aí para disputar a elite do futebol de salão. Hoje seria necessário quantos mil por mês para manter uma equipe? Eu não digo para brigar por título, mas pelo menos para disputar aí de maneira honrosa. Vamos lá. Hoje a secretaria tem transporte, certo? A secretaria tem transporte. Sim. A secretaria tem verba para alimentação de esportes do esporte para, tipo assim, os meninos vão jogar em São Paulo, vão disputar uma competição. Tem a verba para pagar a arbitragem e federação. Porque isso aí, dentro de uma secretaria de esporte de qualquer cidade, tem verba para isso. Tem a parceria aqui com a faculdade, porque a Unip cede uma quantidade de bolsas. Tem. E aí você trazer atleta oferecendo faculdade e oferecendo uma alimentação em algum lugar. Quando eu falo algum lugar, na época nossa a gente conseguia restaurante, que acreditavam e nos davam comida. Então você tem que ir atrás, né? Como eu disse, sair da zona de conforto. Dar o treino é fácil. Chegar lá, dar o treino, dar entrevista. Na época, 4, 5 vezes por semana eu dava entrevista na TV Tem, no Canal 16. Aquilo ali é fácil, todo mundo queria. Mas ir lá fazer a estrutura funcionar, ninguém queria não, viu, Djalma? Isso aí... não, é verdade. Do meu lugarzinho lá da entrevista, todo mundo... né? Nossa, eu queria o lugar do cara. Mas ir no supermercado fazer compra para os atletas, ver se o cartão ia dar ou não, aí ninguém quer. E aí... eu acredito que até hoje, porque às vezes eu acompanho no Transparência Rio Preto, eu vejo o valor que alguns atletas, que eu não sei nem o que eles jogam na cidade, ganham, né? Daria para ter uma equipe de futsal na cidade, sim, na minha opinião. Posso estar enganado, mas diante do que tem no Transparência, diante da estrutura que a cidade tem, é só aparecer uma pessoa com muita credibilidade e vontade que faz. Bom, Julinho, agora tem um quadro aqui no programa, que é o seguinte... Você deve ter visto esse álbum aqui, você falou, mas o que será que é isso, né? Que eu não tô sabendo. Você tem a tua figurinha aqui também pra colar hoje, viu? É mesmo? Aqui tá o pessoal que já veio, agora eu já vou te passar aqui, ó. Pra você poder colar na página essa seguinte. página aqui, ó, Jatobá, cara, esse cara é referência na cidade. Muito. Modesto.
O A Godoy. Doroteia. Nossa, demais, né? O que ela já proporcionou Esses aqui. dias eu vi um jogo da Ferroviária e vi a Jéssica de treinadora. E isso, eu tava cobrindo esse jogo. Eu adoro a Jéssica. A Jéssica é uma menina maravilhosa. A gente deu aula junto lá na Unesp. Ela era treinadora de futsal feminino e eu do masculino. E eu vi ela de treinadora da Ferroviária. Poxa, que legal, cara. Oscar. E hoje aqui no lado de cá, o número 5 é você, ó. É um adesivo, tá? Você pode tirar. Djalma, eu vou te pedir... Eu posso escolher um outro número? Pode. Eu vou te falar por quê. Pode. Número 5, depois que o Matheus Pizza, infelizmente, era o número 5 e ele faleceu naquele acidente trágico, ele e a esposa, a gente nunca mais usou o 5 nos nossos uniformes. Entendi. E eu vou escolher o número 8, que sempre foi o número que meu pai escolhia para jogar. Claro, meu pai pode. faleceu faz 3 anos também, é uma homenagem pro meu velhinho no seu álbum. Não, pode tirar. É um adesivo, pode tirar para você colar. Quer que eu te dou uma assistência aqui? Olha só, né? Seu Zé Gaiola gostava de usar o número 8, e quando eu bati o olho aqui, eu falei, é aqui que você vai. Você também agora marcado aí. Não é a nossa calçada da fama, entendeu? Mas esse álbum vai retratar. Porque para mim nada mais é do que uma singela homenagem para vocês, que legal, pessoas Zé. que eu gosto muito Você também. me surpreendeu de uma maneira positiva. Eu sou muito... emoção bate em mim muito forte e isso aqui vai ficar gravado para mim. Opa, Julinho, eu agradeço muito pela presença, por ter vindo. Deixa eu mostrar aqui para a câmera também. Nosso grande Júlio Martins, eterno companheiro aqui do esporte. E a gente se divertia também muito nos jogos, né, Julinho? Muito. Você Aqui, sempre foi um moçada. companheirão. É o motivo de eu estar aqui hoje, é você, Djalma. Poxa, eu fiquei muito feliz. Ó, e essas daqui você vai levar, ó. Pode dar lá. Tua família também, pessoal de casa, ó. Teu Legal. filho. Falou, ó, o pai também agora ele também tem figurinha, não é só os craques da Copa, não, viu? Djalma, há uns 3 anos atrás, eu fiz um álbum de figurinha lá nos campeonatos nossos da escola. Que bacana, como é que Cara, foi? foi muito legal. As crianças tinham a figurinha deles, que colocar no álbum, os pais ajudando, fazendo a troca. Foi um momento muito bacana. E tinha da comissão técnica, né? Foi a primeira legal. vez que eu saí no álbum de figurinha. Agora está sendo minha segunda vez. E muito bacana. Muito obrigado. Opa, que é isso. Eu me lembro também o pessoal do Dentinho do Monte Líbano, acho que eles fizeram numa Isso, época também, mas verdade. há vários anos atrás. Então foi uma ideia proposta aqui pela gente poder iniciar esse projeto e que venha muito mais pessoas como você, como a Doroteia, o Jatobá, o Godoy, o Felipe Modesto, para a gente poder estar enaltecendo, batendo esse papo, bate-papo descontraído, para contar, porque vocês merecem essa justa homenagem. Porque o esporte, além de ser tudo isso que você falou, né, um perfil de integrar a sociedade, de colocar a criança para vocês poderem guiá-la no caminho correto. Se vai ser atleta profissional ou não é outra Exatamente. história. Mas o bacana é isso, que você possa guiar e indicar um caminho para ser seguido. Porque no mundo de hoje, na atualidade, como as coisas andam, então, para mim, que acompanha o esporte em termos de transmissão, de entrevista, de cobertura, eu vejo dessa forma. E vocês que estão lá dentro, muito mais. Eu acho que de repente, a mensagem, um recado que você pode deixar aí para as pessoas que cuidam do esporte, para que eles não desistam, para aqueles que estão atuando. Eu não vou ser um atleta profissional, mas eu tenho certeza que o caminho do esporte é o melhor a se seguir. É isso aí, Djalma. Eu acho que assim, a minha trajetória no esporte, aqui da cidade, no futsal, algumas coisas eu errei, mas foi tentando acertar. E se teve um momento de grandeza, um momento ainda que é lembrado, foi porque muita gente me ajudou. Se eu fosse aqui lembrar de vários nomes, né, talvez eu me esqueceria de alguns, mas meus 2 filhos. Meus 2 filhos foram top. Certo. Quer deixar um último recadinho aí para o pessoal aí que acompanhou o programa, para a galera aí que reviu o Julinho aí depois de muito tempo? Assim, o recado é aquele de sempre do velho Júlio, né? Sigam em frente, pratique esporte, ajude o próximo, que é o que o nosso Brasilzão está precisando, né? E tomara, Djalma, tomara que não só no futsal, mas que no América, que no Rio Preto, que alguém, algum dia, possa reerguer o esporte na cidade. Né? Recoloque esses nomes no patamar bacana de um lugar que eles poderiam estar tranquilamente hoje. Bom, e hoje tem um jogo de botão aqui da seleção, o uniforme titular e o reserva, você está vendo aqui que é o verde, ou melhor, o amarelo e o azul. E a nossa seleção? Chega na Copa bem... O que você está esperando aí, depois desse monte de zebra que está surgindo? Ô, Djalma, eu vou te falar uma coisa. Eu tô num bolão aí, eu não tô muito bem, não. Eu tô errando muitos resultados. Mas eu acho que o Brasil tá muito bem. Pelo que eu tenho visto das
seleções. Eu acho que manter o Tite esses 4 anos, acho que foi muito correto, porque ele apanhou muito naquela Copa, né? E agora, com as cicatrizes, ele tem uma grande chance de trazer o título para nós. Eu só, assim, como eu sou um corneteiro, né, de plantão, eu só trocaria uma posição ali, que é a que eu conheço, que é o goleiro, né? O tal do Alisson lá é goleiro de bola treinada, ele não faz milagre. Milagre quem faz, olha o que eu tô te falando, eu sou corintiano, quem faz milagre é o palmeirense lá, o goleiro palmeirense, o Everton. Esse cara é diferente. Então, se eu tivesse que dar um conselho pro Tite, troca o goleiro. Tá certo. Julinho, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Fiquei muito feliz por você ter aceito o convite, ainda mais depois das tuas palavras, né? Que você disse, só aceitei, porque foi você que me Mas chamou. é verdade mesmo, Djalma. É verdade. Ver o Cris aqui, ver o pessoal das antigas aqui, me deixou muito feliz. E ontem, quando você me convidou, me deu aquela balançada, falei, acho que eu não quero mais. E vir aqui, poder falar, poder de novo sentir essa emoção do esporte, Djalma, é um negócio maravilhoso. Quem me conhece sabe que eu estou feliz. Tá certo. Grande Julinho, obrigado e parabéns pelo trabalho, por tudo aquilo que você fez, pela trajetória, né? Eu citei isso até na chamada do podcast de hoje, que ele vai contar a trajetória da modalidade e a sua, né? Que é uma coisa muito bonita e tem que se recordar, tem que se lembrar. Eu deixo um forte abraço a todos também que nos acompanharam. Lembrando, então, para você, se inscrever no nosso canal no YouTube, né, Ronaldão? O Pode Colar Podcast. Tá aí o QR Code para você se inscrever, aponta a câmera do celular e aí você vai acompanhar esse episódio com o Julinho e todos os outros que nós tivemos e aqueles que nós teremos pela frente. Então, Pode Colar Podcast, histórias de sonhos que se tornaram realidade. Esse é o nosso slogan principal. Deixando um abraço aqui para a Vanusa, para o Ronaldo, para o Cris, nossos parceiros, para o William Castro, que está lá em São Paulo. Lembrando aí também que o Pode Colar está no Spotify e no Deezer, 2 plataformas digitais, que você também tem à sua disposição para acompanhar o áudio dessas nossas entrevistas. E o último recadinho é para você que quer fazer faculdade em 2023, a melhor opção é a Unirp. Então faça a Unirp, são mais de 45 cursos de graduação e pós-graduação. Também temos o ensino à distância e as matrículas com até 70% de desconto. Então, faça o Unirp, preste o vestibular, faça a sua matrícula e esteja conosco no ano que vem, aqui podendo ou fazer os cursos de comunicação social aqui nos nossos estúdios da Unidade 3, jornalismo e publicidade e propaganda, ou qualquer outra opção. Nós voltamos semana que vem com uma nova história, um novo personagem aqui no Pode Colar. Um abraço e até lá.